Pode começar. Obrigado. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo primeiro período. Queremos colocar na Tua presença esse segundo período de leitura, de estudo, pedindo que o Senhor nos oriente, Pai. Queremos saber, conhecer mais do Senhor, e apenas através do Teu Espírito Santo haverá esta possibilidade, Pai. Nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dentro desse segundo período, estamos tratando sobre o ser de Deus e seus atributos. Falamos sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Começamos na semana retrasada a falar sobre Theos. E falamos na semana passada sobre Kyrios, que significa Senhor. Primeiramente falamos como Kyrios como sendo um título atribuído a Deus Pai. E aí era o grande conflito que havia dentro do coração dos judeus, que é algo que eu estava conversando com a irmã dos reis aqui no intervalo. Vamos ser sinceros, deve ter sido bem difícil para aqueles homens que tinham toda uma história, toda uma cultura. Aí eles simplesmente falaram, bom, agora é Jesus. Não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Mas não estava revelado, pastor? Estava, mas o nosso coração se endurece, né? Mas estava revelado, né? Eles não tinham como negar, porque eles eram estudiosos da lei. Eu concordo, mas mesmo assim o nosso coração ele luta contra, a gente tem que mudar algumas coisas. Não estou justificando, estou falando que deve ter sido difícil para eles. Como eu lembro quando eu trabalhava com libertação, e aí a gente ia falar, tinha uma ministração lá sobre catolicismo. E aí a pessoa me chamou num canto e falou assim, pastor, o que você está falando eu não acredito, eu estou entendendo, mas para mim é difícil eu aceitar isso ou fazer uma confissão pública de alguma coisa, porque vai parecer que eu estou falando que a minha mamãe, meu papai, meu vovô e minha vovó que me ensinaram, eles fizeram errado. E eu acho que é meio falta de respeito. Ele tinha um conflito dentro do coração dele. E eu acho que eles também tinham esse tipo de conflito. Quando a gente vê a figura de Deus como soberano, e era a figura que eles tinham dentro do Antigo Testamento em especial, eles viam Deus como uma figura única e não como um ser triuno. Então a figura de Kyrios, quando Jesus Cristo falava com aqueles homens, e ele falava, Kyrios, eu sou Kyrios, as pessoas ficavam incomodadas. O conceito de Kyrios, Senhor, para Deus, é uma coisa mais tranquila. As pessoas aceitam com mais facilidade. Depois do nome Theos, nós estudamos na semana passada o nome Kyrios, em especial, primeiramente, em relação a Deus, como aquele que tem legalmente todo o poder. E aí nós associamos a figura de Kyrios, a figura de Deus Pai, com a figura de Adonai no Antigo Testamento, que era um Deus todo-poderoso que governava, e também com a figura de Yahvé, que era um Deus na figura da condição de Redentor. E aí nós estudamos na semana passada também, que ele era um título atribuído ao Filho. Jesus Cristo, quando ele se apresentava, que é algo que a gente não consegue observar dentro do nosso português, mas quando você olha do grego, você consegue ver claramente que ele estava falando que ele era. Eu sou, a figura de eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, mas não é só, é o Filho, não. Ele tem a essência de Deus, e aquilo incomodava as pessoas. Falamos que o Filho de Deus é chamado também de Senhor. E dissemos que é bom lembrar que Jesus foi enviado pelo Kyrios, o Pai, e o seu poder está vinculado não somente à sua messianidade, mas também ao fato de ele ser, na sua inteireza, o reflexo exato do ser divino agora encarnado. Aqui ele é chamado de Senhor também como Deus homem, tem a figura de Deus Pai e Deus homem, e é aí que os judeus ficavam invocados. Eles ficavam sem saber em que acreditar. Após ter completado a obra de redenção dos pecadores, porque ele também se espelha em Deus como Yahvé, que é Redentor, e ele recebe um nome que é sobre todo nome. E aí naquele momento, quando ele recebe um nome que é sobre todo nome, a autoridade de Deus ela é compartilhada com a autoridade divina de Jesus Cristo, e aí que bagunça mais o coração dos judeus. Porque a figura de Deus Pai, ele estava sendo compartilhada, a figura da autoridade pós-ressurreição sobre a vida de Jesus Cristo, e aqueles homens não aceitam. O senhorio de Jesus Cristo
a partir da sua morte e ressurreição, ele passa a ser universal. Todo nome, todo joelho, ele recebeu um nome que acima de todo nome, todo joelho se dobrará. E não é joelho no sentido apenas humano, mas no sentido de criaturas e toda a criação. E nós falamos que toda a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós, em nome de Deus, Filho. É esperado que nós nos levantemos, que é a condição do combate. Não é a condição de você ficar parado, é uma condição de que você está combatendo, você está lutando contra algo, que é contra a palavra de Deus. Eu passei um vídeo no grupo essa semana sobre do Lucinho Barreto, um dos únicos que eu vi, que é legal. E eu comecei a assistir com um olho meio atrás, mas eu vi, ele começou a falar sobre consumo de água, em que uma reportagem, não sei se vocês viram o vídeo que eu postei, tá? E aí, viu? Amém. Tá? E aí acontece que era uma reportagem dentro do Oriente Médio, em que a pessoa estava falando sobre a importância da água, falando sobre água, aí o cara estava no posto, ele pegou uma bomba de gasolina, apertou e deixou a água escorrendo. E o repórter olhando para aquilo, depois de 5 minutos da entrevista, ele foi lá e fechou a bomba. E ele ficou meio estranho, né, pô? Aí ele falou assim, tudo que tem derramado aqui, essa poça enorme de gasolina que tem aqui, e não é a gasolina pirata nossa não, é a gasolina boa. Toda essa gasolina aqui, não vale esse copo d'água. E aí ele começa a discorrer, esse pastor começa a discorrer sobre a importância da água. Que o que nós fazemos de lavar a casa, lavar quintal, lavar carro, lavar garagem, lavar calçada, em países do mundo é considerado crime, o cara vai preso. Porque a água é um bem que serve para matar a sede. E nós estamos com uma reserva de água de 10 a 15% de água. E a reserva de água ela já vai pular para 2 dias de rodízio. E vai ser muito sério se passar para 3 dias. Mas vai chegar um momento que se não houver nada, e aí é aquilo que ele estava falando, a gente tem que acreditar que Deus ele é soberano. Ele não vai permitir que uma situação chegue ao ponto de a gente não ter água para beber. O que vai acontecer? Não sei. Mas a minha responsabilidade, gastar menos água. Será que não vai chegar, pastor, por exemplo, na África? Tem lugares na África que não existe água. A água que eles encontram com a água... Barro é barrenta e salobra. Uma água que não é própria para o consumo humano. E lá os franceses pegam e vendem a água por preço absurdo. Por isso que realmente a água vale mais que o petróleo para eles, muito mais. Vamos continuar na crença de que não vai chegar essa maldição para a gente. Vai chegar com nossa própria... E é complicado. Quando a gente começar... Eu já tenho me incomodado isso. Uma vez por semana a faxineira vai lá, ela lava as escadas, eu fico olhando aquilo, me dá mal, eu me sinto mal. Mas vai chegar o tempo. Falamos sobre o título... Nem sei porque eu entrei na água, mas tudo bem. Kyrios é um título dado a Deus Pai. Kyrios ele é dado a Deus Filho. E também ele é um título atribuído ao Espírito Santo. Ele é apresentado como um ser que a essência dele também é uma essência divina. Como veremos adiante, Deus ele é tripessoal e para muitas pessoas que perdem do princípio básico da física, de que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo espaço ao mesmo tempo, quando pensa na condição de um Deus triuno, que é um Deus que se completa e é um Deus que em Deus Pai não existe em Deus Filho, não existe em Deus Espírito Santo, as pessoas se confundem, mas é o conceito da Bíblia. E o Espírito Santo é uma dessas pessoas e recebem também o título de Senhor. 2 Coríntios, eu vou ler, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito. Em grego, ora, o Kyrios é o Espírito. Então o que ele está falando é que essa pessoa divina, essa terceira pessoa da Trindade,
Ele também é Deus. Ele também é Senhor. Ora, o Kyrios é o Espírito. E onde está o Espírito do Kyrios, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Kyrios, o Espírito. Quem que faz isso? É Jesus Cristo? Não. É Deus Pai? Não, é o Espírito, é a função dele. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso falar. Você pode falar. Se o Espírito Santo não agir, a tua palavra entra no ouvido, sai pelo outro. Por isso que às vezes a gente fala para algumas pessoas e a gente acha que é na nossa pressão, no nosso peso, e não resolve nada. E aí você vai juntando isso como uma tremenda coxa de retalhos. Combates aos quais o Senhor quer que nós lutemos. Buscar capacitação do Senhor através da palavra e de estudos. Nos colocar num relacionamento com o Senhor de tal forma que nós saibamos quem é para a gente falar e para quem a gente não deve falar, pelo menos naquele momento. E quando nós falarmos desprovidos de nós e cheios do Senhor. Para que o que aconteça? Você seja um instrumento de Deus. E aí o Espírito Santo ele vai agir na vida daquela pessoa, seja para salvação, seja para condenação. E a gente tem um monte de exemplo na Bíblia que o Senhor endurece o coração. Mas a nossa função é fazer o quê? Nos colocar como servos. Nos colocar como instrumentos do Senhor. Mais nada. Porque a função de convencer é dele. E se você é uma pessoa, continua com a sua coxa de retalhos. Não, olha, Edilene, você não pode ouvir o teu Beethoven, a tua música clássica que você tanto gosta. O que acontece com o coração da pessoa? Fecha. Olha, Ravena, você gosta de passar uma maquiagem e tal. Não faz isso que você é do inferno. O coração fecha. Aí o que acontece? Quando eu falo algo importante, você está como? Em defesa. Lá vem ele de novo falar das coisas que eu gosto. E se eu chegar e falar algo para você que é do Espírito e que você gosta, o Espírito Santo te convence. Quantas coisas, se você for fechar os olhos, agora você fazia e você não faz mais. Pensava e não pensa, ou mudou no seu comportamento. Simplesmente porque o Espírito Santo trouxe para você um convencimento. Algo que não é violentador. Não é como eu pegar e querer colocar você dentro de uma caixinha e você tem que se vestir. Não, você é convencida pelo Espírito. Aquilo vem assim como um bálsamo no teu coração. Sabe quando você está com sede? Aí você toma aquele copo de água assim gostoso. Que delícia! É o Espírito Santo. Mas é uma coisa que eu gostava tanto, que era tão importante para mim, mas o Senhor mostrou para mim que aquilo não é bom. Eu paro de fazer. É a ação do Espírito Santo. Lições que esse nome Kyrios traz. Geralmente o nome Senhor não é bem-vindo. Quem gosta de ter alguém mandando? Nós gostamos de ser nós mesmos. E hoje você vê, e eu tenho analisado essa ideologia de gênero, eles estão batendo muito mais forte em qual sexo? Feminino ou masculino? Feminino. Eles estão atacando o conceito de princesa. Ou você está vendo alguém contestando o homem porque ele quer brincar de carrinho? É só a menina. Não pode ser princesa, não pode usar rosa, não pode fazer isso. Agora já tem Cinderela. Não, isso eu já ouvi no Fantástico já. Entendeu? E aí começa esse bombardeio em cima da mulher, o quê? Para tentar tirar a mulher do centro dela. Geralmente o nome Senhor não é bem-vindo. E quando você traz um conceito de uma submissão, opa, eu prefiro o conceito da Avon. Eu prefiro o conceito disso. Vai ver esses programas de desbravamento. Grande parte deles é feito por mulheres. Tem uma moça linda, uma moça que faz, acho que é o GNT, em que ela sai fazendo os programas do exército, ela vai para o Everest, ela vai por baixo do negócio, enfrenta leão, enfrenta tubarão. Por que não é um homem? Por que não é um homem? Geralmente o nome Senhor não é bem-vindo, especialmente numa época como a nossa, na qual a ideia de monarquia e de soberania é absolutamente desprezada.
Vocês lembram, os mais antigos? Que Helena não vai lembrar, né? Porque ela é novinha, né? Lembra que teve um plebiscito a respeito de monarquia? E por que não colou? Porque nós não estamos acostumados com isso. Aquilo para a gente foi meio estranho, né? Como que eu vou ter um rei? Porque eu não quero nenhum senhor. Para os ingleses é uma coisa normal. Quem mais tem rei na Europa? Espanha. Entendeu? Para eles é normal. Se falar para eles sobre democracia, os caras vão achar estranho. A ênfase das Escrituras não é em um governo injusto ou sem caridade. Ao contrário, o senhorio do Deus triuno é altamente benéfico para os cristãos. E as pessoas, quando se entram na igreja com esse conceito de senhorio de Deus, parece que Deus ele não é senhor no sentido de que é o nosso bem. E sim o Senhor que quer mandar para extrair de nós as nossas posses, as nossas vontades, tirar a nossa alegria. É o conceito que as pessoas vendem. Se você tem uma pessoa que é Senhor, é uma pessoa que vai mandar. E é todo o confronto de Jesus contra os fariseus. Os fariseus querem usar... O conceito dos fariseus é: eu uso as Escrituras para mim, para o meu bem. Se eu permitir que esse Jesus, ele domine, vai acabar templo, eu vou perder minha boa vida. Mas eles não acreditam que Deus está ali para o bem das pessoas. Se você entende, que é algo que eu falo para as jovens, se você entende e consegue, claro, tem muito mala por aí. Por isso que eu digo, Raquel, Débora e Ravena, Edilene. Fala assim, show malas. Show malas. Mala ninguém merece. Ninguém merece. Nós precisamos, vocês precisam de pessoas que sejam homens bíblicos, que façam o que as Escrituras, segundo, mas é difícil. Como é difícil também encontrar mulheres segundo o coração de Deus. Tá? Título relacionado. Esse título ele pode ser relacionado com a vitória sobre o bem, ou melhor, vitória do bem contra o mal. O senhorio de Deus vai fazer com que todo o mal seja vencido no final, ponto. O resultado é vitória. A gente olha para a vida da Claudinha, com o que ela está passando, e a gente fica tentando trazer palavras de conforto. Eu luto, mas não tem como, entendeu? Mas uma coisa é certa, não porque o pastor Paulo está falando, no final é vitória. A gente não enxerga. A maioria aqui é menina. Você já brigou, Gabriel? Brigou? Já não? Não, nem vai. Mas briga, entendeu? Briga, somente em rua, sim, eu já briguei. Então o que acontece? A situação é, e você vê bem a situação, isso no reino animal, em que fica um animal de um lado, outro do outro, esse gato, né? Fica um latino, rosna, tal, era um gato, tá? Fica naquele lá, né? Aquele negócio. Você já viu o gato para brigar? Fica o outro. Eu tava lá ontem vendo uma sériezinha com a minha filha, e lá no telhado eu tava lá. Um olhava pro gato, olhava pro outro, falava, o outro. Aí chega uma hora, cara, né? Um se pega, eles ficam só esperando o momento certo para dar o bote. Briga de gente de homem também é assim. O objetivo é você esperar o momento certo para que você faça algo em que a pessoa não possa reagir. A redenção dos pecados, do bem e do mal. O senhorio de Deus vai fazer com que todo o mal seja vencido no final. Num momento específico da nossa vida, seja lutas temporais, seja a luta maior nossa, resultado é vitória. Não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você vai passar dificuldade. Você leu o texto que eu passei por e-mail para você? Não, vou ver. Leia. Muito legal, tá? Muito legal. O resultado é vitória. O problema é que a gente não consegue enxergar porque a gente está no meio da luta e do combate, que é o contexto daquela briga que a gente está passando. Mas o resultado ele é vitória. Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus diz. Se Deus não fosse Senhor, não teria poder sobre o mal. E este permaneceria para sempre no universo dos homens. Se Deus não fosse Senhor, a gente estava perdido. Porque eu não consigo lutar contra a minha carne. Você consegue lutar contra a sua carne?
É o tempo inteiro, ó. É o tempo inteiro. Filipenses capítulo 2, versos 9, 10 e 11. Abre aí por gentileza. Lemos várias vezes, vamos ler de novo. Fala com vocês. Filipenses. Filipenses o quê? 9, 10, Capítulo 2, Filipenses 2, versos 9, 10 e 11. Qual é a tua versão, Raquel? A tua Bíblia. Acho que essa é a linguagem. Por favor, tá? Revista e atualizada. Tá bom? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temporalmente, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo recebe um nome que é sobre todo nome, e toda maldade, ou toda bondade, tudo vai se curvar à vontade de Deus. Quer queira, quer não. Quer queira, quer não. Paulo está afirmando que não ficará ninguém que não esteja sujeito a Jesus Cristo. Mas o presidente, e o Mike Tyson, e o artista de Hollywood, e a estrela pop, não, todos vão se curvar. Todos vão glorificar a Deus sujeitando-se a Cristo. Cristo, em especial, ensinamento da palavra. Os que pertencem a Deus se submeterão a Cristo em obediência e de gratidão pelo que Ele fez por eles. Por quê? Foram convencidos pelo Espírito Santo. Então você age errado, Deus ele te traz o arrependimento, você vai a Deus, pede perdão, você está reconciliado com o Senhor. E aqueles que não conhecem, endurecem o coração e falam, não, eu vou fazer mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Pastor, mas esse texto aí também não está relacionado à questão de quando houver, o Jesus ele vai voltar para julgar vivos e mortos, é onde eles vão reconhecer, mesmo eles tendo rejeitado, eles têm que reconhecer que Jesus é o Senhor de tudo? Sim. Mas nesse sentido? Mas não foi o que eu falei? Não, Eu falei do nós como... Eu não entendi o que o senhor falou aí em Tá. relação a... Nós como eleitos, tá? Então eu me expressei bem, bem mal. Os eleitos aqui na terra, convencidos pelo Espírito, eles vão se dobrar. E aí obrigado, Claudinho, a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando houver o julgamento na terra, eles vão se dobrar na marra. Eu não sei como vai ser isso, mas vai haver um se dobrar. Os que pertencem se submeterão a Cristo em obediência e gratidão pelo que Ele fez por eles. Os que não pertencem a Deus, redentoramente haverão de se curvar diante do poder majestoso de Jesus Cristo. Entenda que, mesmo naquele dia, o que vai acontecer, que é todos os dissabores que você hoje quer longe de você vai conseguir reconhecer na ação de Deus sobre a sua vida. Todas as coisas difíceis que você tem na sua vida, naquele momento, o Senhor vai te dar um entendimento que foi para o seu bem. Algo que a nossa mente não consegue. Nós conseguimos olhar daqui na cadeira. O Senhor, Ele tem uma visão total e periférica, total e completa. Então, necessariamente, a nossa vitória pode não ser aqui na Terra. Não necessariamente. Pode terminar Não, sim. vida, Sim. sem ver como foi o caso do... Né, Claro. dos heróis da fé em Hebreus. Mas o que acontece é que a perseverança dos santos, ela vai ser sobre a vida e a pessoa ela não vai sucumbir perante aquela luta temporal dela aqui na Terra. Não há a certeza. A certeza é que não vai faltar o nosso alimento, não vai faltar o básico para a gente, ele garante isso, que não vai faltar o básico. Por isso que eu vou na água, entendeu? E aí é pensamento meu. Mas aí tem o conceito de juízo de Deus também na história, tá? É tudo muito complexo, não é nada muito simples, no sentido de eu fazer assim, é isso, é aquilo, não. Tá? Mas são referências que a gente se pega no sentido de a gente poder continuar caminhando, tá? E aí eu entendo que o ser humano aqui na Terra, ele vai, como a Cláudia falou, ele pode ter, a gente vê a vida de Paulo, em que ele fala, Senhor, tira esse espinho da minha carne, e o Senhor falou, minha graça te basta. Ele pode não tirar o espinho, mas ele dá a graça para passar. Ele dá a perseverança. Alguns cristãos a gente vê que sofrem mais do que os outros. Tu o dizes. Quando eu vejo uma figura como, por exemplo, a sua, da Edilene, que é algo que eu falei com a minha filha ontem. Se você pensar hoje, a nível de população mundial, quantos bilhões tem? 7, 8? 7 bilhões.
você faz parte de uma casta de em torno de 3%, então, não sofremos, tá? Nenhum de nós aqui, independente do grau de luta, entendeu? Não. E aí a Cláudia falou da água lá. Imagina você ter que... As pessoas elas tomam aquela água barrenta, meio salobra, porque não tem opção. Entendeu? O conceito nosso de vida é um conceito que, se você parte para ver aqueles documentários de Etiópia, de África, aqueles negócios lá, Oriente Médio, em relação à perseguição, a coisa é complicada. Entendeu? Não é algo que a gente não tem a mínima noção. Entendeu? A mínima noção. Agravantes como, por exemplo, o sofrimento da família da Claudinha em relação ao irmão dela. Em que a Cláudia tem um sofrimento, mas imagina o grau de sofrimento do... Ela tem filho, né? Ele tem um filho, né? Tem. Imagina o sofrimento do filho. Não tem como medir dor. Entendeu? E aí você pega um pacote desse e compara com, por exemplo, a dificuldade que o Sebastião, que não está aqui hoje, teve o sangramento que eu já falei para vocês. Está passando um momento de tranquilidade? Não. Não pode andar, tem que ter aquele calorzão, faz mal, mas compara, não tem comparação. Aí pega um câncer como do irmão da Cláudia e coloca num contexto, por exemplo, de não ter nenhuma condição de ir para Goiânia ou ir para lugar nenhum em que a pessoa não tem um comprimido para dor, nada. Você entende que... tá? Mas nós não somos chamados a ficar também nesse sentido de ficar ui. A gente tem que entender que o nosso Deus é soberano, Ele permite que as dores e dificuldades venham sobre a nossa vida como cristãos para o nosso crescimento, mesmo que a gente não consiga enxergar, e que há uma finalização em algum momento, seja aqui na terra, seja na glória, tá? Eu quando vejo, por exemplo, eu tenho 50 anos, vou viver mais quantos anos? 50? Daqui a 50 anos no máximo eu estou com o Senhor na glória. Entendeu? E tudo que a gente vier a passar aqui é nada perante uma eternidade. É nesses aspectos que a gente tem que tentar se apegar, que é o que as pessoas do mundo não têm como se apegar, porque elas não têm essa certeza. Eu estou meio empolgado hoje, porque eu estou falando meio rápido, tá? Você vê essa balança a cabeça e faz assim que eu diminuo o ritmo. Eu estou percebendo que de vez em quando eu falo mais rápido. Não sei. Os que pertencem a Deus se submeterão a Cristo, haverão de se curvar diante do poder majestoso de Jesus Cristo. Além dos seres humanos, todos os seres celestiais rebeldes haverão de ser subjugados de maneira completa por Deus. A sua sujeição não será de obediência voluntária, mas uma sujeição de seres inferiores em poder e domínio, e as criaturas, todas e quaisquer elas são submissas, são inferiores ao nosso Criador. Os demônios já ficavam atormentados com a presença santa de Jesus enquanto ele viveu no estado de humilhação entre os homens. Mateus 8. Mateus 8, 28 e 29. Foi um texto que eu já comentei com vocês. Alguém, por gentileza? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles se gritavam: que temos nós contigo? Fala que nem demônio agora, mais alto, mais forte aí, Gabriel, vai lá, que nem o demônio. Imagina você indignado, você é o demônio agora, hein? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Viu? Sentiu a presença? Não. O demônio estava falando assim: o que é que você veio fazer aqui antes do tempo? Eles já sabiam do julgamento. O julgamento não ficou no nível de Satanás. Os demônios já ficavam atormentados com a presença santa de Jesus enquanto ele viveu no estado de humilhação entre os homens. Jesus Cristo não estava em glória, mas ele estava lá com a sandalinha dele, sem ter lugar onde recostar a cabeça. Essa era a figura de Cristo. Mas no final, quando Jesus manifestar-se com poder e glória, todos eles serão lançados na condenação. Apocalipse, capítulo 20. Verso 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ai, pastor, só 100 anos? Não.
Séculos dos séculos está dizendo eternidade, é uma forma de dizer para sempre. Não para sempre humano, mas para sempre divino. Para sempre eles vão ser atormentados, sendo vencidos pela presença de juízo do Senhor, da glória e daquele que está sentado no trono. A vitória do Quírios sobre o mal é de grande consolação, ou deveria ser uma consolação para nós. A vitória do Quírios sobre o mal é de grande consolação para os crentes que agora sofrem e que ainda sofrerão por causa do nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Porque para mim, tempo certo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada por Deus. Como seria maravilhoso que nós ouvíssemos um texto desse e quando você estivesse passando pelo redemoinho, pelo furacão, a gente pensasse assim. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Seria bom se a gente conseguisse fazer isso. Ninguém iria nos machucar. Nós não seríamos abalados por oscilação disso, daquilo. Não, a gente ia ficar tranquilo. Porque a gente sabe que a promessa ela é muito maior do que nós estamos vivendo aqui. O grande objetivo do cristão é basicamente isso. É a gente saber que tem um Deus soberano. Que em algum momento nós vamos estar nesta glória. Paulo está tratando da renovação de todas as coisas que acontecerá no dia final. Essa renovação inclui a vitória final e total sobre as hostes malignas. Mas por que Deus permite que um lute mais e outros lutem menos? Eu vou mandar esse texto no grupo, que eu mandei para a Cláudia. Eu mandei para outro pastor também, que está passando por uma luta. É interessante, parece que a gente tem a vontade de falar assim, não, Deus, eu quero ser mais fraco. Na verdade, Deus ele permite algumas lutas para pessoas porque elas resistem e os outros não resistem. Quando a gente vê as lutas e dificuldades que pontualmente cada um passa. Então, por exemplo, eu vejo, por que a minha tia sofre tanto de dor? E não qualquer um de nós. Por que não a Edilene? Porque ela não resiste à dor que ela. Mas por que a carga emocional de problemas dentro da vida da Edilene não é dado para a Glenda? Porque a Glenda não vai resistir, mas a Edilene resiste. Então, Deus ele permite essas coisas e quando você percebe que você está sendo provado naquela área, a nossa ação, e eu não estou dizendo que eu faço isso, não faço, seria a gente falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está demonstrando o teu amor em alguma área da minha vida. Mas a gente não consegue. Eu não consigo. Talvez você consiga, eu não consigo. Realmente, né? O senhor falou, é uma realidade. A gente não consegue enxergar, mas a gente, usando a palavra, a gente entende que isso aí é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? Quem sucumbe? Não é de Deus. E aí eu vejo, gente, às vezes a titia nem fala para mim mais, né? Eu falo, titia, como é que passou a noite? E ela vai falar. Eu ouço ela falar isso, eu ainda tento fazer umas piadas, algumas brincadeiras para tentar melhorar um pouquinho o aspecto. Não é desconsiderando a dor dela, não. Mas fazem 30 anos que eu vejo ela falar de dores. 30 anos. Semana passada eu dei uma bronca nela. Aí ela falou assim, eu vou só à noite agora, lembra? Aí ela pegou, tá aqui de novo. O que é isso? A ação de Deus. Deus, ele, quando vê que a gente está chegando no limite, ele concede uma graça, concede um refrigério. Aí você consegue, que nem na água, você vai no mar assim, quando a água, você consegue dar aquele fôlego. Opa, continua caminhando mais um pouquinho. Continua caminhando mais um pouquinho. Continua caminhando mais um pouquinho. Um dia, nunca mais o mal haverá de estar no mundo dos homens. Haverá um dia em que a tua lágrima, a tua dor, o teu dissabor, a tua desesperança, a tua tristeza, tudo isso não vai ter mais. Sabe aquela dor de cabeça
infernal que você está sentindo e você tem aquele medicamentinho que você toma, ele para? Eu tenho um Dorflex. Comigo é assim. Eu até brinco com a minha mãe, com a minha irmã, que só de eu olhar para o comprimido já funciona. Tá? Eu olho para ele, eu já estou me sentindo melhor. Mas tem que cuidar da água porque Não, eu sei. ele baixa o número de leucócitos. Minha tia teve certo problema. Mas aí eu tenho que confessar para você, irmã, que eu sou ungido. Não sou, eu não sou tão flex. Não, eu sei. Eu tô... O que eu quero dizer para vocês é, quando você está com alguma coisa, uma dor, aí você toma aquele medicamento, vem um alívio. Um dia não haverá mais nenhuma dessas dificuldades. Um dia você vai ter a mente de Cristo e você vai entender que tudo que você passou foi para a glória dele. É algo que eu falo com alguns aconselhados. É algo que eu não falo da boca para fora. Eu, com 10 anos de idade, eu me acidentei aqui em Brasília, que tinha testemunho ocular disso aí, passei 3 meses no hospital de base, e todo meses, entendeu, com dificuldades, com uma luta. E se Deus ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo como uma criança de 10 anos, para hoje eu estar aqui na sua presença, e poder te ajudar com alguma coisa, te estender a mão. Será que, se eu não tivesse passado por aquele tempo de dor, de rejeição, de 15 anos de, entendeu? Eu poderia estar com a Raquelzinha aqui. Então, a gente não consegue imaginar o efeito pedagógico de uma dor na sua vida, na vida dos outros, mas isso existe. Só um Deus soberano, ele consegue orquestrar esse tipo de coisa. Nós, como seres humanos, não conseguimos ver. Não conseguimos ver. Um dia, nunca mais o mal haverá de estar no mundo dos homens. Tanto os demônios como os seres humanos ímpios serão banidos da face da terra pelo poder de Quírios. Este será glorificado tanto na redenção do seu povo, eu e você, como povo dele, seremos redimidos, quanto na extirpação do mal do mundo, em que ele haverá de transformar totalmente. Nós vivemos dias muito tristes, muito tristes. E aí eu vejo com muita tristeza ação especial em relação às crianças, em que uma moça fotógrafa, ela disse que ela estava fotografando, vocês podem ter visto na internet, ela fotografando uma festa de criança, e a criança, a menininha de sainha, toda bonitinha, lá pulando no pula-pula, e ela fotografando aqueles momentos para os pais e para a criança quando ela crescesse, e ela olha para o lado, um cara está olhando com desejo sexual para aquela criança de 3 anos de idade. Em que eu tenho que tomar cuidado, tomar cuidado com as coisas que eu brinco com a minha filha, porque dependendo do que acontecer, as pessoas elas podem interpretar de uma maneira errada. Em que eu quero apertar ela, eu quero brincar com ela, eu quero tratar ela como um bebezão, mas ela é uma moça e se dependendo do jeito que eu falar ou como eu agir, as pessoas vão olhar e falar assim, eu acho que esse cara é pedófilo. Que tristeza a gente ter que reter o nosso coração. Quando a gente vê aquele conceito de o amor de muitos se esfriaria, em parte é isso, em que a gente vai ter dificuldade de demonstrar amor. Eu adoro abraçar todo mundo, beijar todo mundo, entendeu? Mas pode ser que a gente chegue num tempo em que eu dar um beijo na Ravena, abraçar a Débora, ou o que quer que seja, a pessoa vai falar assim, nossa, ele está pensando alguma coisa errada. Que triste. Haverá um dia em que isso não vai existir mais. Essa fotógrafa, realmente o cara estava... Dentro do relato dela, entendeu? Ele estava... Eu me sinto mal com esse tipo de coisa, sabe? Quando se fala desse assunto em especial de pedofilia, me faz um mal-estar, gera um negócio tão ruim no meu coração que eu prefiro não continuar lendo. Mas eu tenho certeza que ela, de alguma forma, ou porque o coração dela identificou porque estava ou não estava, mas ela viu alguma coisa que estava acontecendo. Mas os nossos olhos começam a ficar tendenciosos a esse tipo de coisa. E faz um mal desgraçado, entendeu? É verdade, entendeu? Porque às vezes você, hoje, por causa dessa situação aí de questão da homoafetividade, às vezes você vê uma mãe com a filha, ou um pai com um filho de mão dada, você não sabe se ele é o pai, né, se ele está ali com aquele menino andando de mão dada, ou a mãe está andando com a filha de mão dada, porque é a mãe que está demonstrando
um amor de mãe para filho, ou se é um outro tipo de relacionamento. Às vezes a gente se pega realmente fazendo isso na rua. Às vezes você vê uma pessoa, duas amigas andando de mão dada, mas você não sabe se é... Você entendeu o que eu quis dizer? Porque eu tenho uma irmã que ela considera todo mundo mal até que prova o contrário. E eu já considero todo mundo bom até que prova o contrário. Então é isso que eu digo. De repente eu vejo uma cena dessa, eu não veria maldade. Se eu fosse um fotógrafo lá, talvez eu não visse nenhuma maldade. Agora, não, eu acho que não, assim. Eu acho que ainda Não dá para saber. O que acontece, o problema maior aí é que o nosso coração começa a ficar teimoso de demonstrar. Eu adoro abraçar. Então, às vezes eu vejo que um aconselhando, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, precisa de um abraço. Eu levanto e falo, me dá um abraço. Mas será que alguém de fora vai ver como a pessoa vai... Porque o coração humano está nessa ótica. Mas haverá um dia em que isso não haverá mais. Ai, meu Deus. Vamos orar. Senhor Deus, viemos em dias maus, tristes, em que a demonstração do amor, ela é muitas vezes condicionada a ações, pensamentos, e é muito triste isso. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Pai, que irá manter o nosso coração blindado em relação ao mal. Que nós possamos ter o coração do Senhor. Que nós possamos ter o coração do Senhor perante as pessoas, perante as coisas. Que nós possamos olhar para as pessoas sem maldade, sem julgamento. Que nós possamos nos abraçar, nos amar, segundo os preceitos da Tua Palavra. Livra, Pai querido, o nosso coração de endurecermos, Pai, em relação ao nosso próximo, em relação, Pai querido, às coisas que as pessoas têm cometido e feito, porque não há nada pior para um cristão do que ter o seu coração endurecido em relação à manifestação do amor. Nesta manhã, Pai querido, eu peço sobre a nossa vida que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos livre do mal, Pai, em nome de Jesus. Amém.